os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não sei, não sei quando será que Jesus vai voltar pra levar-me pra o céu, mas estou confiado no céu, larará, larará, larará. O céu não é um sonho, foi Jesus quem falou, realmente existe. Quando tudo findar, sim, irei para o céu pra morar com o Rei e então contemplar, tal como ele é. Larará, larará, larará. Irei subir pra lá, bem mais alto que as nuvens e os astros também. Sim, o céu é distante, mas pra mim não será, pois um anjo serei, então tudo será muito perto pra mim. Larará, muito perto para mim, pois um anjo serei, muito perto para mim, pois um anjo serei. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo pesado, o jugo desigual e o jugo suave são as palavras de Jesus. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Jugo pesado, jugo leve. Jugo pesado. O que seria, meu ouvinte, um jugo pesado?
Nós sabemos, como cristãos, como seguidores da Bíblia, nós sabemos que o nosso manual de instruções, o nosso livro maior, se chama Bíblia Sagrada. O livro mais reconhecido em matéria de fé, regra de fé, maneira para se viver. Sabemos que a Bíblia é o nosso manual. É o livro que dita as regras, como devemos viver, como devemos proceder. É o livro que nos diz o que devemos e também nos diz o que não devemos fazer. A Bíblia deveria ter o seu valor no nosso país. A Bíblia deveria ter o seu valor no nosso estado, na nossa cidade. Deveria ter valor nas nossas casas, entre as nossas famílias. A Bíblia deveria significar alguma coisa nas nossas igrejas. Estamos chegando à conclusão que a Bíblia está perdendo o seu valor. Está sendo substituída por credos, dogmas. Está sendo substituída pelo que eles acham, pelo que eles pensam a respeito do que diz a Bíblia. A Bíblia, em sua totalidade, está sendo substituída por interpretações. E quando se encara a Bíblia da maneira que está escrita, você então depara com espíritos de tudo que é maneira. Espíritos que te acusam de escravidão, fanatismo. Quando resolvemos tomar a Bíblia na totalidade, eu digo na totalidade, porque a própria Bíblia que eu disse é o nosso manual de instrução. A própria Bíblia, a qual eu disse que é o nosso livro máximo em matéria de fé, em maneira de viver. A própria Bíblia disse em Apocalipse 22:18, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Que livro? A Bíblia. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. São as últimas escrituras da Bíblia. O livro é selado. O livro termina com uma grande advertência: não acrescentar e não tirar absolutamente nada das palavras deste livro. Livro profético. Livro que para os cristãos deveriam ser o manual de vida. Livro que deveria ser o livro que dá as regras. O livro que diz o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Bíblia Sagrada. Lamentavelmente é um livro que está ficando empoeirado nas estantes. Está ficando com as suas páginas amareladas nos hospitais.
Suas páginas não são esfoliadas. Bíblia Sagrada, livro que está ficando ultrapassado nas famílias. As famílias não são mais conduzidas conforme os ditames bíblicos. E quando alguém resolve viver pela Bíblia, é chamado de seita, é chamado de herege, de falso, porque resolveu viver a Bíblia, tomar a Bíblia, pregar a Bíblia em sua totalidade. Quando, na verdade, seita significa aqueles que se afastam da origem. E o mundo se afastou da origem. O mundo praticamente inteiro, os homens, as famílias, as religiões, os líderes, se distanciaram da verdadeira origem bíblica, se distanciaram dos verdadeiros ensinamentos bíblicos. Estão tão diferentes daquela antiga igreja, aquela igreja chamada primitiva, modelo. Como nos distanciamos da nossa maneira de viver, maneira ditada pela Bíblia. Que tristeza! Como algumas das nossas escrituras da Bíblia já poderiam ser excluídas da Bíblia dentro de muitas das nossas igrejas. Alguns textos nem são lidos mais em nossas igrejas. Já foram tiradas muitas e muitas e muitas escrituras da Bíblia. Não apenas um tio ou um jota, mas versículos inteiros, páginas inteiras, e às vezes quase que livros inteiros. O Apocalipse é um livro completamente excluído das nossas igrejas. Temem falar do Apocalipse. Não conseguem ter os olhos ungidos com o colírio santo para enxergar as verdadeiras profecias. E às vezes, quando enxergam as profecias, temem falá-las publicamente. É uma maneira de excluir algumas coisas da Bíblia, sonegar algumas coisas da igreja. E aí volto a falar, Bíblia, o nosso manual. Bíblia é o nosso livro, o livro que nos dita como devemos viver. Bíblia é o livro que Jesus disse: examinais, pois, as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas vida eterna, e elas testificam de mim. Bíblia Sagrada, Oséias 6,4 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Não leem a Bíblia, não buscam em Deus. Bíblia Sagrada, palavras de vida eterna. E Jesus disse em Mateus 24:35: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas não hão de passar. Bíblia Sagrada, muito explorada, muito usada, às vezes por interesses pessoais. Bíblia Sagrada, muito usada para as nossas caixinhas de promessas. Apenas as promessas que nos faz bem, que nos beneficia, que atende às nossas conveniências, os nossos desejos. Bíblia Sagrada, muito usada apenas para massagear o nosso ego, estimular o nosso ego, satisfazer o nosso ego, apenas para nos dar bem-estar. Mas quando as suas palavras cortantes de correção chegam a nós, então nós dizemos: não é bem assim, foi para outro tempo. Aí é como eu ouvi um amigo, um colega pastor dizendo: Paulo complicou o evangelho. Que absurdo! Paulo foi um dos maiores apóstolos. Paulo veio através de uma experiência tremenda com a coluna de fogo.
pelo caminho de Damasco e foi comissionado por um pilar de fogo e ficou 3 anos e meio no deserto da Arábia, se purificando das teologias que ele havia recebido da doutrina dos fariseus. E ele até era um dos principais daquele ensinamento, daquela doutrina que perseguiam os verdadeiros cristãos. E eles dizem, Paulo complicou o evangelho. Mas lembre-se de uma coisa, Paulo foi um dos primeiros mensageiros que expandiu o evangelho aos gentios, às nações que não eram Israel. Paulo foi a ponta do avivamento para as nações. Paulo pregou em toda a Europa, em toda a Ásia. Paulo impactou Roma. Paulo levou o evangelho às nações que não eram israelitas. Paulo foi a bandeira da graça sendo estendida ao povo gentílico. E se não fosse Deus mover o apóstolo São Paulo, o evangelho teria ficado reduzido apenas na terra de Jerusalém. E hoje seríamos um povo perdido. Mas Deus moveu o coração do apóstolo São Paulo a pregar o evangelho aos gentios. E quando Paulo pregou o evangelho aos gentios, Paulo então escreveu em Gálatas 1:8: ainda que nós mesmos ou um anjo desça do céu, vos anuncie outro evangelho além do que eu, Paulo, vos tenho anunciado, seja anátema, maldito. Paulo disse que não deveríamos pregar diferente do que ele pregou. E não é o que nós vemos hoje. O evangelho de Paulo não serve mais para as nossas igrejas. Eu penso que se Paulo se candidatasse para assumir o posto de pastor de uma igreja, ele seria rejeitado. Ele era considerado um apóstolo ranzinza. Ele era considerado um apóstolo que implicava com as maneiras modernas dos homens e das mulheres viverem. Paulo se preocupava com a ordem, a conduta e a doutrina da igreja. Paulo não serviria para este século 21 para pastorear as nossas igrejas. Elas rejeitariam Paulo como pastor. Rejeitariam. E eu disse, Bíblia é o nosso manual de instruções. Bíblia é o nosso livro áureo. Bíblia deveria ser a nossa diretriz espiritual. Não quero nada além do que a Bíblia. Nada menos que a Bíblia. Nada mais do que a Bíblia. E todo livro deve combinar 100% com a Bíblia. Do contrário, Paulo disse, seriam anátemas. Paulo, grande apóstolo São Paulo, nos soltou uma frase em 1 Coríntios 14:34, que se tornou o pivô de grandes divisões. Paulo nos soltou uma escritura em 1 Coríntios 14:34, que incomodou muito as nossas mulheres. Paulo soltou um ensinamento em 1 Coríntios 34, que completamente o deixaria fora do posto pastoral no século 21. Paulo disse em Gálatas 1:12, faço-vos saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado, não aprendi nem recebi de homem algum, mas diretamente pela revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo disse que não recebeu de homem, mas recebeu de Jesus Cristo. Gálatas 1:12. Paulo disse em Gálatas 1:8 que quem pregasse diferente do que ele pregou seria um mensageiro, uma pregação anátema. Paulo nos escreveu em Gálatas capítulo 1 também, maravilho-me, Gálatas 1, verso de número 6, maravilho-me
de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Paulo se surpreendeu em ver a maneira que o povo tinha, a facilidade que o povo tinha em desvirtuar o evangelho. Ele disse: há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas Paulo disse: se nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregar outro evangelho além do que eu já estabeleci, seja anátema. Paulo nos disse em 1 Coríntios 3:9, meus amigos, meus amados, que ele estava lançando um fundamento, que ele era um sábio arquiteto. Ele é quem nos disse. Ele disse que ele estava deixando um fundamento, segundo a graça, 1 Coríntios 3:10, que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas Paulo deixou uma advertência: vê lá o que cada um vai edificar sobre o fundamento que eu estabeleci. Não edifique outra coisa. E Paulo mostrou uma grande escala de valores. Ele disse: um edifica ouro, outro edifica prata, outro edifica pedras, outro edifica madeira, outro feno e outro palha, mas a obra de cada um será manifestada no dia do juízo. Vê lá o que vocês estão edificando em cima do fundamento que o apóstolo Paulo deixou. Paulo diz que um iria edificar ouro, muito bom, doutrina sólida, ouro fala de caráter. Outro iria edificar prata, diminuindo os valores. Outro pedras preciosas, outro madeira, outro feno e outro palha. Chegaríamos o tempo em que o evangelho seria reduzido a palha, mas a palha não é aproveitada, a palha é levada para ser queimada, o grão é que é aproveitado. E o que estão fazendo com o evangelho de Paulo, com o evangelho dos apóstolos? Eles deixaram o fundamento e orientaram: cuidado com o que vocês vão pôr em cima da base que nós estabelecemos. Aonde está aquela igreja apostólica que prega como os apóstolos, que vivem como os apóstolos, que evangeliza como os apóstolos, que tem a sua doutrina semelhante à dos apóstolos, que crê em Deus, que batizam, que tomam a santa ceia do Senhor, semelhante aos apóstolos? Cadê aquelas mulheres que se vestem, se andam, se comportam como aquelas mulheres da era apostólica da Bíblia? Meus amigos, é triste, mas eu tenho que admitir: a Bíblia ficou ultrapassada para o século 21. Olha lá que vão escrever outra Bíblia. A Bíblia, a doutrina apostólica, não dá para pregar no século 21 mais. Seremos chamados de ultrapassados. Seremos chamados de pregadores quadrados. Seremos chamados de santos roladores. Seremos censurados, chamados de fanáticos, obsoletos. Mas não tem problema. O evangelho de nosso Senhor Jesus, para nós, não significa jugo pesado. É muito triste, meu ouvinte. Eu sei que isso fere muitas pessoas. Eu sei que isso amarga muito. Mas é como diz a Bíblia no Apocalipse: aos meus lábios eram doce, mas ao meu ventre amargava como fel. Na hora de viver, de manifestar, amarga como fel. Paulo disse em 1 Coríntios 34 que era imoral, era indecente uma igreja receber uma mulher como pastora. Mas, irmão, isso é machismo. Não foi eu quem disse, é Paulo. Você está me dizendo que Paulo é machista? Paulo disse que foi o Senhor que lhe revelou isso. Gálatas 1:8, Paulo disse: é amaldiçoado outro corajoso que pregar diferente que eu preguei. Eu não posso mudar a Bíblia.
Eu não tenho autoridade para mudar a Bíblia. Há um homem em Roma sentado em um trono. Ele diz ter autoridade para perdoar pecados. Ele diz que a Santa Igreja prevalece sobre a Bíblia. Ele reivindica essa autoridade. Por isso estão mortos espiritualmente. Mas nós cristãos, seguidores da Bíblia, não podemos mudar a Bíblia, meus amados ouvintes. Não podemos converter a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o ensinamento de nosso Senhor. E Paulo disse em 1 Coríntios 14:34, em palavras claras, eu sei que com isso eu arrumo até inimizade, mas é a Bíblia. Preferiria eu falar por Deus do que falar pelos homens. Paulo nos disse, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Como em todas as igrejas dos santos, todas as igrejas dos apóstolos, todas as congregações primitivas, elas eram assim. Leia a Bíblia. As mulheres estejam em silêncio na igreja, porque não lhes é permitido pregar. Estejam sujeitas, como também ordena a lei. Paulo, pregador da graça, reforçou o aviso: ela não pode pastorear na igreja. E ele disse: se alguém se cuida ser profeta ou espiritual, se você acha que Deus fala com você, se você acha que é espiritual, se você acha que você é profeta, se você acha que você tem alguma coisa de Deus, Paulo disse: reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas ele disse: se alguém quiser ignorar isso, que ignore. Ele já sabia que haveria ignorantes. Ele já sabia que haveria algumas pessoas que não iriam dar ouvido ao seu evangelho. Mas Paulo nos ensinou isso. Paulo nos ensinou em 1 Coríntios 11:15. Estou te dando um fundamento sóbrio. Isso não é teologia. Isso não é doutrina de homem. Isso não é uso e costume. Isso é uma doutrina pregada pelo apóstolo São Paulo. E ele disse que outro diferente dele seria maldito. Paulo nos ensinou em 1 Coríntios 11:15 que é desonroso ter um homem na igreja, cabeludo, em cima do altar, parecendo um homem efeminado. Paulo diz que é vergonhoso o homem ter cabelo crescido. Por isso eu disse, Paulo não servia para pastorear as nossas igrejas do século 21. Quantos pastores cabeludos, efeminados, parecendo mulheres, tocando na banda da igreja, pastoreando as igrejas, quebrando o pão da Santa Ceia. Está escrito, é vergonhoso um homem ter cabelo crescido. Mas Paulo disse que, em contrapartida, era vergonhoso uma mulher cortar o seu cabelo. Era vergonhoso uma mulher ter cabelo curto. Não sou eu. Paulo disse que era vergonhoso o homem querer parecer com a mulher. E ele diz que é vergonhoso a mulher querer parecer como os homens. Que era nós chegamos. Elas nunca desejaram parecer tanto com os homens como hoje. E eles nunca desejaram parecer tanto com as mulheres como hoje. Eles já vestem roupa de mulher. Eles já conversam como mulher. Eles já usam brincos, pendentes, adorno como de mulheres. Que absurdo, meus ouvintes. O evangelho de Paulo foi rasgado das páginas da Bíblia na nossa era moderna. Paulo para nós não é mais apóstolo. Porque se Paulo fosse o apóstolo da igreja de hoje, eles obedeceriam ao que o apóstolo São Paulo pregou. Paulo que nos disse que uma mulher não deveria ter cabelo igual ao de homem. E que o homem não deveria ter cabelo igual ao de mulher. Paulo é que escreveu para Timóteo, em 1 Timóteo 2,9, dizendo que uma mulher deveria ataviar em trajes honestos, que ela não deveria vestir com roupas sensuais.
provocando a cobiça que Jesus nos disse em Mateus capítulo 6. O adultério, melhor dizendo, que ele disse em Mateus 5:28, que qualquer que olhasse em uma mulher e a cobiçasse em seu coração, já teria adulterado com ela. Paulo escreveu a Timóteo 2:9, Timóteo, você é jovem obreiro, não se venda a lascívia. Timóteo, não se venda por dinheiro. Timóteo, não deixe ela ser cristã de qualquer jeito, só para abarrotar a igreja. Timóteo, não deixe elas vestirem sensuais na igreja, vai provocar adultério na igreja, Timóteo. Timóteo 2:9, não deixa elas se portarem sensualmente na igreja, sensualmente no coral da igreja, sensualmente na fila da ceia. Se você não se posicionar assim, Timóteo de Deus, Mateus 5:38 estará enraizado no meio da sua igreja. Lestes vós na lei de Moisés, não adulterarás? Eu, porém, vos digo que aquele que olhar em uma mulher e cobiçá-la no seu coração, já adulterou com ela. E elas estão mal vestidas dentro da igreja. E não há mais Paulo, e não existe mais Timóteos, e não existem mais pregadores corajosos para corrigir o povo, para falar a verdade do povo. Meus amigos ouvintes, é melhor ficar sozinho, é melhor tomar água de um riacho, é melhor comer bolacha de água e sal. Mas falar a verdade, mas lavar o sangue deles das nossas mãos. Como disse Ezequiel 3:17, se eu te mandar, profeta, você falar ao ímpio para ele se arrepender, para ele se converter, e tu não falares a ele, e ele se perder, eu vou cobrar o sangue dele das suas mãos, a alma dele vou requerer de você. Eu te dei oportunidade para ensiná-los, você não os ensinou. Mas se você falares a verdade, e eles não se arrependerem, e eles não voltarem ao meu altar, e eles não se reconciliarem, então o sangue deles não estará em suas mãos, e eu requererei deles aquele dia que eles tiveram oportunidade para se arrepender e não se arrependeram. A Bíblia está ficando ultrapassada. A Bíblia está sendo desvalorizada. E quando pregam o que eu estou pregando, meu ouvinte, eles chamam isso de jugo pesado. Quem fala que uma mulher não se portar como homem, que um homem não se portar como mulher, quem fala que uma mulher não assumir o posto pastoral de uma igreja, quem chamar isso de jugo pesado, quem falar que Deuteronômio 22, verso 5, uma mulher não vestir roupa de homem, um homem não vestir roupa de mulher, quem chamar segundo a Reis 9:30 em diante, uma mulher não se lambuzar toda em maquilagem, como Jezabel se lambuzou e foi comida por cães selvagem. Quem chamar isto, meu ouvinte, de jugo pesado, não conhece a Deus, não conhece a Bíblia. Quem chamar Mateus 19, verso 9, estou pregando a Bíblia Santa de Deus. Quem chamar Mateus 19, 9, quando a Bíblia ensina que um homem não deve largar a sua mulher, ficou mais velho um pouquinho, você chutou ela, porque teve algumas discussãozinhas, você se namorou com uma secretária novinha e deixou a sua velha, que te gerou 3, 4, 5 filhos, que aturou você bêbado quantas vezes, drogado quantas vezes, e as coisas melhorou e você virou as costas para ela. Quem chamar o que eu estou pregando de jugo pesado, perdeu o discernimento de Deus. Quem chamar 1 Timóteo 2:3, a escritura que diz que um pastor, que um diácono, que um obreiro tem que ser marido de uma só mulher, não pode ser bebedor de vinho, não pode ser espancador, não pode ser um namoriscador, casado 2, 3 vezes. Quem chamar isso de jugo pesado, está sem visão espiritual, está morrendo, está agonizando para morrer. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6:10 que não devemos ser devassos,
Não devemos ser idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, arrogantes. A Bíblia diz em Hebreus 12:14 que nós devemos ter santidade ao Senhor. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:23 e Romanos 12 que o nosso corpo é sacrifício vivo, santo a Deus. Quem chamar isso de jugo pesado não sabe o que é jugo pesado. Jugo pesado, meu ouvinte, é ser mundano. Jugo pesado é sofrer a dor de uma tatuagem no braço, sangrando, sem tomar anestesia. Jugo pesado é ser adúltero, promíscuo, ter 2, 3 mulheres e depois saber que tem uma doença sexualmente transmissível. Isso é que é jugo pesado. Jugo pesado é ser um bêbado, é ser um fumante a vida inteira e seu pastor não te ajuda, não diz que você está errado e depois você descobre que tem um câncer no seu pulmão, descobre que tem uma cirrose hepática e agora está condenado à morte. Isso é que é jugo pesado. Satanás mostra a santidade como um jugo pesado. Mas na verdade, ele não mostra o cigarro um jugo pesado. Ele não mostra as roupas imorais, os clubes, as praias, os carnavais, as boates, as drogas como um jugo pesado. Isto é que é jugo pesado. Vai matar o seu corpo, vai matar a sua alma, vai matar a sua família. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Estou cansado de ouvir balela evangélica. Estou cansado de ser oprimido pelo pecado, oprimido pelo mundo. Estou saturado do pecado. Estou saturado da religião que não alimenta a minha alma. Então vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha santidade, a minha vida, a minha palavra, a minha ordem, a minha conduta, a minha doutrina. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Descanso. É por isso que você vai na igreja e se sente oprimida. A vida toda na igreja deprimida. A vida inteira na igreja insatisfeita, insatisfeito. 30 anos na igreja, não é realizada, sempre cansada e oprimida. Você ainda não aceitou o jugo de Jesus, que é leve. Você ainda não tomou o fardo de Jesus, que é leve, é suave. Quando você abraça o evangelho, você disse: de quantas coisas Deus me libertou. Que seria de mim se eu fosse um adúltero? Que seria de mim se eu fosse um viciado? Por certo, não estaria aqui pregando para vocês o caminho da santidade. Quem sabe nem estaria mais vivo. Jugo pesado? A palavra não é jugo pesado. Acorda, obreiro. Acorda, igreja. Acorda, homem. A palavra é que salva. Jesus disse: conhecereis a verdade da palavra, e a verdade vos libertará. É assim que eu aprendi com o apóstolo Paulo. Qual é a sua credencial? Qual é o seu centro teológico? Eu estudei com o apóstolo São Paulo. E em São João 14:26 diz que o Espírito de justiça, o Espírito da verdade, quando viesse, nos faria lembrar e nos guiaria em toda a verdade de Deus. Estudei com Paulo e fui orientado pelo Espírito da verdade. E por isso estamos falando para você apenas a verdade de Deus, apenas o Evangelho Santo, o Evangelho puro de Deus. Estamos te oferecendo o jugo suave, o jugo leve, o jugo santo de Deus. Pesado é o fardo do diabo. Pesado é sofrer a dor do pecado. Pesado é você não render a sua vida, não entregar a Deus,
E quando estiver indo ao leito da morte, verás anjos infernais vindo te buscar. Isto é que é pesado. Por favor, meu ouvinte, aceite o apelo quase que patético, ultrapassado, desesperador do Espírito Santo. Aceite o apelo de Deus. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como Israel fez no deserto. Mas se hoje ouvirdes a sua voz, venha, venha, venha. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo, ele é leve. É isso, meu ouvinte. É isso que Jesus tem para você. Um jugo leve, um fardo suave. É isso que Jesus quer para você.